E aí, senhores? Desculpa aí, tivemos um probleminha técnico, mas vamos voltar para nossa questão que a gente estava aqui fazendo. Vamos lá? Volta para a câmera aí, senhor. Ó, C. O etanol, quando reage com dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico e com aquecimento fornece etanol como produto. Volta para a câmera, senhores, vamos aqui. Ele está falando para vocês, senhores, é o seguinte, uma dica de reação química de oxidação de álcools. Toda vez que você tiver um álcool primário, que é o caso do etanol, ele pode ser oxidado a aldeído e no final ser oxidado para ácido carboxílico. Se você tiver um álcool secundário, você pode oxidá-lo para cetonas. E se você tiver um álcool terciário, ele não tem oxidação, tranquilo? Então volta para a câmera, ele fala que o etanol, vocês sabem que o etanol é um álcool primário, né? Porque todos os carbonos do etanol são primários, então ele pode ser oxidado sim para o etanol, porque o dicromato de potássio ele é um agente oxidante muito forte, fechou? D. Em consequência da ponte de hidrogênio, que no caso é a ligação de hidrogênio, correto? A gente usava ponte há muito tempo atrás, a gente não gosta mais de utilizar esse termo ponte de hidrogênio. Os álcools possuem pontos de ebulição relativamente baixos. Senhores, volta aqui para a câmera. Eu já tinha falado para vocês o seguinte, ó. Eu tenho hidroxila nos meus álcools, tudo bem? Hidroxila forma ligação de hidrogênio e é uma das interações mais fortes que existem. Então, se você tem hidroxila, você vai ter um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição, tá? Então, cuidado com isso. Se tem hidroxila, vai ter. E quanto mais hidroxila na sua molécula, maior ainda as suas interações, então maior o ponto de ebulição. Cuidado com isso. Então, a letra D, voltando aqui, ela está errada. Mas eu vou continuar lendo aqui para a gente falar um pouquinho mais, tá? E a solubilidade dos álcools em água diminui gradativamente à medida que aumenta a cadeia carbônica por causa da diminuição da polaridade. Voltando aqui para o nosso quadro, senhores. Senhores, foi o que ele falou pra gente, foi o que ele falou para vocês, ó. Você tem aqui o seu álcool, correto? Ele tem o seu radical, vamos botar aqui, e aqui eu tenho o nosso hidroxila e nosso carbono da hidroxila. Quanto maior essa parte da minha cadeia, quanto maior ela for, mais apolar é o seu composto, porque essa é a parte apolar do seu álcool. A parte polarizada é só a parte da minha hidroxila. Então, se isso aqui fica muito grande, eu acabo sendo menos polar. Se é menos polar, a solubilidade em água faz o quê? Diminui. Fechou? Tranquilo? Então, vamos lá, senhores. Próxima parte. Vamos apagar aqui o quadro rapidinho. Então, senhores, vamos lá. A próxima função, ela já vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Vai ser a função enol. É basicamente um derivado de álcool. Mamá, por que a gente vai falar mais rápido do enol? Porque a gente não vai dar tantos detalhes para ele. Gente, o enol ele é um composto meio complicado, ele é um composto instável, tá? Ele sofre um processo chamado de tautomeria, que é tautomerização, em que se você tiver enol no seu sistema, ele tende a formar cetona ou aldeído. Então é muito difícil de você separar só o enol e fazer o estudo sobre ele, tranquilo? Aí vamos falar um pouquinho sobre a função que também é importante. Mamãe, como é que é a função enol? Senhores, na função enol, eu tenho minha hidroxila, né? Aqui, vou botar mais para cima para ficar bonitinho. Eu tenho a minha hidroxila, agora ligada a carbono insaturado. Você perceba que eu tenho a hidroxila aqui, bonitinha, tranquilo? E vocês percebam que aqui eu tenho uma dupla ligação. Então, toda vez que eu tiver uma dupla ligação na minha hidroxila, no carbono da minha hidroxila, eu vou ter o meu enol sendo formado, tranquilo? É apenas em compostos aromáticos que não vai acontecer. Cuidado, porque aí vai ser nossa próxima função. Então, se for um composto aberto com a minha dupla, ou um composto fechado sem ressonância, então não tem problema, beleza? Gente, o que a gente pode falar um pouquinho do enol? A gente pode falar rapidinho, tá? Eu não vou demonstrar para vocês, porque isso é uma parte de isomeria, outra parte da química orgânica. A gente vai falar melhor para vocês mais para frente. Só que é o seguinte, se você tiver um enol, e esse enol tiver ligado, essa hidroxila estiver ligada a um carbono primário, esse enol vai sofrer tautomeria, vai ter um equilíbrio, tudo bem? Com o meu aldeído.
meu aldeído. Então é só você pensar o seguinte, ó. Se a minha hidroxila estiver ligada num carbono, como a gente fala, um carbono lateral, né, um carbono de extremidades, ele sempre vai tender a formar aldeído. Aí vai ficar meio que 50%. 50% enol, 50% aldeído. E se você tiver a sua hidroxila ligada a um carbono secundário, né, no meio da sua cadeia, por exemplo, você vai estar formando também a sua cetona. Então ele vai ficar entrando em equilíbrio. Ele vai ficar 50% cetona e 50% enol. Por isso que é muito difícil a gente estudar um pouco os enóis, beleza? Que a gente pode falar um pouquinho do enol, de propriedades. Senhores, se ele tem hidroxila, a gente já imagina que ele tem uma certa solubilidade em água, correto? Porque ele pode ser um composto polarizado. É claro que se você cresce muito a sua cadeia, você torna esse composto menos polar, tranquilo? Então, falar de enol, você pode lembrar que ele tem uma certa solubilidade. E se você tem hidroxila, você também pode ter um certo aumento do seu ponto de ebulição e do ponto de fusão. Então, tome muito cuidado com isso, fechou? Mamá, vamos fazer uma questãozinha de nomenclatura sobre enol? Porque pode ser que caia, correto? E é bem simples. Vamos lá, senhores, próxima questão aqui. Dada a estrutura do enol abaixo, indique qual será o seu nome oficial. Voltando aqui para o quadro. Vou copiar a estrutura aqui para vocês para ficar melhor a visualização. Aqui, senhores, essa é a nossa estrutura, beleza? Pensa o seguinte já para a gente ter um pouquinho da revisão do que eu falei para vocês. Se você olhar para esse carbono aqui, olha, você vê que esse carbono está ligado na hidroxila e é um carbono insaturado, então realmente é um enol. E se você for classificar esse carbono, percebam o seguinte, ele está se ligando com 1 e 2, está ligando com 2 carbonos, ele é um carbono secundário. Então esse enol aqui vai sofrer tautomeria e vai formar quem? Vai formar a nossa cetona, tranquilo? Então, ó, dá pra ver bonitinho, é bem fácil de se fazer. Agora vamos fazer a nossa nomenclatura, correto? Como é que seria a nossa nomenclatura? Gente, vamos começar a contar carbonos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui tá no carbono 4. Vamos deixar que eu vou escrever não, beleza? Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá tudo no carbono 4, correto? Então como é que eu vou fazer essa nomenclatura, gente? Quem vai levar prioridade, né? A prioridade vai ser da nossa hidroxila, bem tranquilo. Vamos lá então. Vamos ver quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. Isso aqui é a nossa cadeia principal, correto? Outra coisa importante, aqui eu tenho o que eu chamo de ramificação. E essa ramificação é a nossa ramificação metil. Mamãe, por que é a ramificação metil? Ó, eu tenho um carbono, met, terminação il. Fechou? Tranquilão? Então, gente, vamos lá então para fazer essa nomenclatura. O que vocês acham? Eu tenho que começar da esquerda ou eu tenho que começar da direita? Todos aqui, ó, o carbono está em carbono 4, correto? Tá tudo tranquilo. Só que é o seguinte, ó, se eu começar daqui, eu vou ter carbono 4. Então, 1, 2, 3, 4, isso mesmo, 4 na hidroxila e 4 na insaturação. Se eu começar daqui, eu vou ter o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. 4 é da hidroxila e 3 é da insaturação. Então, como é que eu vou ter essa propriedade, essa prioridade? Volta aqui na questão rapidinho, ó. Você pode pensar o seguinte, nas minhas questões eu tenho ali, ó, 3, 3-ol, 4, 4-ol, 4, 4-ol. Percebam que a maior quantidade que eu tenho de alternativas, eu tenho alternativas botando a hidroxila no carbono 4, beleza. Agora ali, das alternativas que eu tenho 3 só que tá a dupla no carbono 4 e uma no carbono 3. Mamá, como é que a gente pode fazer isso daí? Como é que a gente pode acertar essa questão? Vamos ter que fazer no chute mesmo, na luta, né? No chute não, desculpa. Na luta mesmo, ver como é que vai ficar. Vamos aqui, gente, seguinte. Aqui eu tenho um carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mamá, por que você fez então da esquerda para a direita? Senhores, a minha insaturação tem prioridade à minha ramificação. Então, já que a hidroxila está no mesmo carbono para todo mundo, a próxima prioridade vai ser a insaturação. Então fica mais tranquilo, correto? Vamos lá. No carbono 6, 6 tracinho, eu tenho uma ramificação
metil. Fechou? Bacana. O próximo é a quantidade total de carbonos. Na cadeia principal eu tenho 7, então eu coloco o prefixo ept. Tenho insaturação? Tenho. Em qual carbono? Carbono 3. Então, tracinho, 3, tracinho, em. E agora eu coloco onde é que está a minha hidroxila, que é no carbono 4. Então, tracinho, ol. Fechou? Tranquilão? Então, gente, vamos lá. Vamos voltar para a questão. Qual que seria a questão certa? Ó, aqui tem 6 metil, é A e a B e a E, correto? Vamos agora para o próximo. Aqui tem ept 3-en, vai ser só A e a B. Tranquilo. E aqui, gente, desculpa que eu não escrevi, né? Tracinho 4, tracinho, ol. E a que termina em 4ol vai ser só a letra B. Então, o correto é a letra B, tranquilo? Então, você pode fazendo assim. Quando você tiver um pouco com dúvida, vai tentando, vai fazendo assim para você ver como é que vai sair a sua cadeia carbônica. Volta aqui rapidinho. Só para te relembrar sobre coisas importantes na nomenclatura. A função tem prioridade, depois é a insaturação, depois a ramificação. E cuidado! Se sobrar só a ramificação como prioridade, então você vai pegar a que tem maior quantidade de ramificações, beleza? Lembrem da prioridade que é muito, muito importante. E agora vamos terminar com a nossa última função aqui rapidinho. Eita, gente, apaguei o negócio aqui, não ficou muito bom não. Vamos lá. Pra gente não perder muito tempo, vamos aqui adiantar, correto? Então é o seguinte, a próxima aqui que nós vamos ter, e a última, vai ser o nosso fenol, beleza? Vamos lá, como é que vai ser o fenol? O fenol, gente, vai ser quando você tiver a sua hidroxila ligada em um composto aromático, em um carbono aromático. Então, olha, eu tenho aqui, por exemplo, o meu benzeno e eu coloco aqui diretamente uma hidroxila, fechou? Eu também posso representar essa molécula aqui de outra maneira. Eu posso representar ela como sendo AR-OH. Esse AR vem de aromático, fechou? Mamá, o que eu preciso saber sobre os meus fenóis? Primeira coisinha, gente, ele tem hidroxila, então ele pode ter uma certa solubilidade em água, mas não é todo fenol que é solúvel, tudo bem? Se você vai aumentando a quantidade de anéis aromáticos, ele vai ficando menos solúvel em água. Outra coisinha, eles são mais ácidos do que os álcools, por quê? Quando você perder esse H+ em solução, que é a teoria de Bronsted-Lewis para ser ácido, correto? Você libera H+, libera o seu próton. Essa ressonância aqui, ela dá uma estabilidade maior na sua carga negativa. Se você tem uma base que é mais estável, correto? Você tem um ácido um pouco mais forte. Só que quando a gente fala acidez, é só um pouquinho. Não pensa que o fenol vai ser muito ácido. Agora, nomenclatura. Gente, você pode ter diversos tipos de nomenclatura para um fenol. Isso é um pouco mais complexo. Você pode ter nomenclaturas oficiais, nomenclaturas usuais. Só que as oficiais, elas podem ser duas. Você pode ter prefixo hidrox, tudo bem? E você pode ter o sufixo ol, que é a mesma coisa do álcool. Vamos colocar aqui o nome que poderia ser para esse fenol, né? Alguns nomes possíveis para ele. Você poderia colocar hidroxi, tracinho, benzeno. Então essa seria uma das nomenclaturas possíveis para ele. Você poderia chamar isso daqui de benzol. Beleza? O benzol aqui, ó, terminação ol, e aqui o prefixo hidroxi. E você poderia ter outra nomenclatura, que é a nomenclatura usual dele, que seria fenol comum, tá? Esse é o menor fenol que você pode ter. É o mais comum de todos. Então, o fenol comum. Tranquilo? Mamá, o que eu tenho que saber de fenol? O que poderia cair na minha questão? Gente, antigamente os fenóis, eles eram utilizados em hospitais para fazer a... Como é que é? Desinfetante, tá? De hospitais e tudo mais. E ele servia muito bem, porque era um produto muito tóxico. Mas ele era tóxico para você fazer a desinfecção, mas também era tóxico para os seres que ele trabalhavam, para os médicos, para os pacientes e tudo mais. Então ele é um pouco perigoso, beleza? O dele é meio complicado. E pra gente terminar nossa aula aqui rapidinho, vamos colocar um outro exemplo, né? Pra gente fazer a nomenclatura. Vamos fazer desse daqui, ó. Beleza?
Vamos lá, gente. Como é que seria? Primeiro, tá carbonos, correto? O carbono principal é o carbono da hidroxila, que é o carbono 1. Você tem duas opções, girar em sentido horário, girar em sentido anti-horário. Vou girar no horário porque está mais próximo da minha metila, que é a ramificação. Então aqui é o carbono 2, fechou? Como é que você vai fazer a nomenclatura? Bota aqui 2 tracinho metil, fechou? 2 tracinho metil, tracinho você poderia colocar benzol. Fechou? Tranquilão? Bem fácil, né? Você também poderia colocar 1 tracinho hidroxi, tracinho 2 tracinho metil, tracinho benzeno. Então, ó, você tem várias nomenclaturas possíveis para ele, tá? Podem cair as duas para vocês. Essa daqui é a da terminação ol e essa daqui é do prefixo hidróxido. Pronto, importante sobre isso. O hidróxido vem primeiro porque na ordem alfabética H vem antes de M. Tranquilão? Senhores, grande abraço. Até logo.